Bom dia. Vamos lá, gente. Bom dia, Rafaela, bom dia a todo mundo. Eu sou Danilo Alba aqui. Estou com o prazer e a honra também, né, de falar com vocês, de convidar também a Rafaela, que é a nossa supervisora de marketing. É, eu sou Danilo Alba. Não sei se vocês estão vendo a minha tela, não sei, acho que deve ter saído, né? Ah, você já entrou, beleza, então é até mais importante. É, peraí. Você está compartilhando, Rafa? Estou, mas agora saiu para sua tela. Tá. Peraí que eu me enrolei aqui, gente. E tirar. Você, acho que, como é que eu saio daqui? Não sei. Espera aí, que eu já Off tiro. share. Beleza, pronto. Pronto. Agora tá com você. Gente, então, muito prazer. Eu vou até colocar o vídeo aqui. Eu sou Danilo, sou responsável aqui na Nutopo, na parte de desenvolvimento, e aí estou com a Rafaela, que é responsável pela parte de marketing, de estratégia de marketing, né? Então, a gente decidiu montar, né, essa apresentação, esse bate-papo, na verdade. Eu sei que vocês, algum de vocês, na hora de se inscrever, colocaram algumas perguntas, né? E outros, eu sugiro, eu convido vocês, né, também a deixar perguntas aqui no chat, a ideia de tentar responder a todas as perguntas que chegarem, né? Então, a gente vai conversar, vamos falar de planejamento, vamos entender também por que planejamento, porque a gente está falando de planejamento aqui em abril, né? E ver um pouquinho, trabalhar um pouquinho analogias, até para poder identificar um pouquinho, tentar visualizar, ajudar vocês a visualizar todo o caminho certo, né? Porque marketing digital, infelizmente ou felizmente, não sei, não é só vão fazer as campanhas, né? Tem toda uma parte estratégica que precisa ser definida a monte. Vamos lá, Rafa, eu acho que é na próxima tela. Você consegue ir para a próxima? Rafa? Ah. Eu me apresentei, então acho que posso deixar já a palavra com a Rafaela, se apresentar. Você vai, pode até ir na tela anterior para o pessoal te ver, se apresentar. Isso. Pode se apresentar e aí pode já emendar com a primeira tela e já começando a responder uma das perguntas que chegou aqui na hora de inscrição. Por que a gente está falando de planejamento em abril? Que sentido faz falar de planejamento depois que o ano já faz tempo que começou? Vamos lá, pode tocar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Rafaela Hollenberg, né? Como o Dani bem comentou, eu tô como supervisora de marketing aqui da Nutopo. Então, a gente vai apresentar para vocês como que vocês podem, né, embarcar nessa viagem junto com a gente do planejamento e ter certeza que as suas estratégias estão indo no caminho certo. Porque o que que acontece, né? Existe uma grande diferença de quando a gente trabalha sem planejamento, tanto numa viagem, uma viagem mesmo. Imagina, quando a gente viaja sem um planejamento, você tem gastos desnecessários, encontra problemas ali que você achou que não ia ter, porque você não se planejou. Agora, quando a gente pensa tanto numa viagem como também no marketing, com planejamento, você não só tem uma economia de tempo e dinheiro, como você também está mais preparado para eventuais problemas que possam surgir. Tudo bem, Rafa, mas por que que eu estou falando de planejamento agora? O que acontece? A gente trabalha aqui no Topo com OKRs, que são metas trimestrais, sempre pensando no que a gente quer atingir no final do ano. Então, é como se a gente dividisse essas metas, né, em quarters, ali, em trimestres, para ir poder aprimorando e melhorando. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos objetivos, mas a questão é, se os objetivos que você traçou até agora não estão, né, caminhando para você chegar onde você quer chegar no final do ano, essa é a hora de mudar, de recalcular a rota, né, de rever ali o que que você está fazendo de errado. Rafa, meu planejamento já está bem estruturado, eu acho que está tudo bem. Faz sentido ainda isso para mim? Faz todo sentido. Independente se seu planejamento já está estruturado ou não, a gente sempre tem pontos ali que a gente pode otimizar ou melhorar. E aí, o que a gente, como é que entra nesse contexto de planejamento? Como é que a gente faz para que esse planejamento não seja percebido de uma forma só teórica? Ah, pô, vou entregar um PowerPoint, vou até revisar o seu PowerPoint, o planejamento que você fez. Como é que você acha que a gente pode trazer isso para a prática? Será testando? Como é que você sugere fazer isso?
Ótima pergunta, Danilo. Então, de nada adianta a gente ter um planejamento lindo no documento e ele ficar só ali. Então, o que que a gente fez aqui? A ideia é mostrar para vocês pontos práticos que vocês já conseguem elaborar dentro do plano de vocês. Um exemplo, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de objetivo. Será que o objetivo de vocês está bem desenhado? Beleza, então a gente redesenha ele ali para vocês conseguirem ter metas para acompanhar aquele resultado. A gente também vai falar um pouquinho sobre público-alvo. Será que o meu público-alvo hoje está bem estruturado? O que que eu preciso fazer e qual que é a importância disso? Então, ao longo do evento, nós vamos trazer algumas situações, alguns casos reais em que aplicamos aquelas metodologias. Assim vai ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar isso, não só na parte teórica, mas também na parte prática. Muito legal. Então, só lembrando, a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos, né? Qual que é o destino da nossa viagem, um pouquinho de público-alvo, a escolha de caminhos, né? A escolha ali dos canais de marketing, como a gente pode planejar a nossa logística, tanto na questão de cronograma como recursos, e a parte que a gente quer, que é executar essa viagem, né? De nada adianta a gente ficar ali só no planejamento e não ter alguém para executar aquilo para a gente. O primeiro ponto, falando um pouquinho sobre o objetivo da nossa viagem. Será que nós vamos viajar para relaxar ou nos aventurar? A mesma forma acontece com marketing. Nós precisamos ter objetivos que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e precisa ter um tempo. Porque de nada adianta eu falar, eu quero alcançar, quero vender aqui, né, 12 pacotes virtuais. Tá, mas isso quando? Em um ano, em 2 anos, em um mês, em um dia? Quando que isso vai acontecer? A gente trouxe aqui um caso onde a gente estruturou esse ICP, né, com o cliente ali junto com o comercial deles. Então, esse é um OKR pensando tanto com o time comercial quanto o time de marketing. Alguns KRs aqui são para a parte de marketing, outros são para a parte comercial. Exemplo, gerar no mínimo 12 oportunidades qualificadas por mês. Gerar uma média de 500 de novos usuários de tráfego para aquela LP. E ali um outro KR de acompanhamento. Não significa que ele era extremamente importante para atingir o meu objetivo, mas era algo que eu precisava fazer, que seria criar e postar pelo menos 4 conteúdos ali. E um CPL, que é um custo por lead, de R$ 80. Por que esse objetivo foi importante para esse cliente? Ele não tinha ali mais um produto. O que aconteceu? Por se tratar de um coworking, as salas ficaram lotadas. E aí, o que a gente faz agora que as salas ficaram lotadas? Eu ainda preciso ter uma fonte de renda, mas eu não tenho mais o meu produto. É como se fosse um e-commerce que esgotou o estoque. Então, o plano aqui foi traçar um novo objetivo, uma nova estratégia, para que a gente conseguisse desenvolver uma nova fórmula de atingir os objetivos comerciais daquela empresa. Que neste caso aqui foi essa questão dos pacotes virtuais e endereço fiscal. Deixa eu complementar, aproveitando aqui. Bom, primeiramente, para quem não tiver familiaridade, quando a gente fala de ICP, ICP é uma palavra inglesa que significa um acrônimo, significa Ideal Client Profile, o perfil do seu cliente ideal. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra ICP, a gente está falando praticamente do seu cliente ideal. Tá? E outra questão que você está falando, né, até puxando esse gancho desse case, né, que você trouxe, uma coisa que eu sempre gosto de falar, que quando a gente fala de marketing digital, a gente foca muito na palavra digital e esquece a palavra marketing, que significa, né, o propósito de um trabalho de marketing é marketizar o seu produto. Então, uma boa parte do planejamento, passando por teste, né, como a gente está vendo, é receber feedback de mercado e muitas vezes a gente precisa também intervir, também fazer alterações no produto ou no serviço, ou, como esse caso, criar novos produtos e novos serviços. Então, uma coisa muito importante, tem que ter essa abertura para receber feedback, gente, porque não existe o produto perfeito, o serviço perfeito, existem promessas de milagres, mas os milagres não existem. Então, é muito importante essa avaliação dos feedbacks que a gente tem, ou para otimizar, melhorar nosso produto, a partir da percepção, ou até, como no caso do cowork que a Rafaela está falando, sugerir a criação de um novo produto. Eu estou focando muito nisso, porque esse aqui, ao meu ver, é um dos grandes problemas que a gente tem no planejamento, a abertura para aceitação de feedbacks de mercado. Pode continuar.
Isso mesmo. Ok, a gente já definiu o nosso objetivo de viagem, já sabemos para onde vamos, já sabemos o que queremos, tá. Mas quem vai viajar com a gente? Né? Vai ser uma viagem entre amigos, uma viagem em família, por quê? Assim você consegue ir se preparando para aquilo, trazendo isso que o Dani trouxe ali, né? Do nosso cliente ideal. Então, no marketing, a gente tem algumas ajudas para conhecer o nosso público-alvo, como, por exemplo, a definição do nosso CP e do nosso buyer persona. Qual que é a diferença ali dos dois? Se você trabalha com B2B, a gente precisa definir qual que é a sua empresa ideal, qual que é a empresa ali que faz sentido, quais são as características de uma empresa que fazem sentido para você e quem que é o tomador de decisão daquela empresa. Após fazer isso, quais são outras coisas que vão nos ajudar, né? Além de ter isso bem mapeado. Um cliente oculto, uma pesquisa qualitativa com os seus clientes, para entender ali o que eles têm de semelhança, e isso ir te ajudando a aprofundar não só a campanha de mídia paga, mas também toda a estratégia de comunicação de uma forma geral. E aí que vem a primeira pergunta da Fernanda Andresa, que pergunta como reprogramar a rota sem perder a identidade, né? Porque a gente pode criar isso do zero ou pode fazer um replanejamento. Como é que a gente responde? Isso mesmo, essa é uma ótima pergunta, porque o que acontece? Qual que é a ideia de recalcular a rota, né? De reprogramar a rota? Provavelmente, ou você está com algum problema de mudança de mercado, então, de todo jeito, você vai precisar mudar, mas isso não significa que o seu público mudou. Se o seu público não mudou, você continua ali com a sua identidade. Agora, também pode acontecer de precisar recalcular a rota por novas prioridades. Você viu que aquilo não faz mais sentido para você, não é mais uma prioridade da empresa, então é necessário remanejar a rota. Por isso que é muito importante ter essa ideia de público-alvo bem claro dentro da empresa. Quando você tem certeza, né, de quem é o seu cliente, para quem você está vendendo, é mais fácil da empresa não perder a identidade. O que é essa identidade? É basicamente a conexão que a gente tem com o nosso público, né? É a identidade da marca que nos causa isso. Agora, se eu tenho uma identidade que não se conecta com o meu público, que não tem a ver com ele, é melhor remodelar, né? Repensar ali se aquilo está fazendo sentido ou não. Rafa, se a gente vai começar lá atrás, do zero, pegando o gancho da pergunta do Rodrigo Cortes Macedo, irei começar minha empresa do zero, no caso, na área de saúde. Por onde devo iniciar? Aí a gente precisa pensar, tá, qual que vai ser o meu foco? Qual que é o meu objetivo? Voltando um pouquinho no slide anterior. Será que eu quero ficar conhecido ali como ter um preço mais barato ou um produto de mais qualidade? Como eu quero me posicionar em frente ao mercado? Ah, não, beleza, eu já entendi que eu quero para essa parte de qualidade. Eu não estou pensando em preço agora, eu estou pensando em qualidade de serviço. Ok, então qual é o público que está mais interessado em qualidade de serviço do que em questão de preço? E aí você vai desenhando, né, ao longo aqui. Então, a gente primeiro traçou o objetivo, focou naquilo, que isso é muito importante. Se a gente começa a ter vários objetivos ao mesmo tempo, isso vai te atrapalhar na escolha de público, isso vai te atrapalhar na escolha de canal e, enfim, começa a virar um efeito dominó. Um vai atrapalhando o outro. Deixa eu até acrescentar aqui, porque também um caso bem comum quando a gente pergunta por quem é seu público, não, mas meu produto é para todos. E olha, o seu produto poderia até ser para todos, o que acho difícil, mas não é impossível. O ponto é que o seu público é feito de pessoas, e cada pessoa, a gente pode grupar as pessoas, né, ou as empresas, dependendo se você trabalha no B2B ou B2C, em categorias com características em comum. O ponto é que a estratégia para atingir pessoas ou empresas com características diferentes, a comunicação é diferente, a dor é diferente. O seu mesmo produto, o seu mesmo serviço pode também resolver várias dores ao mesmo tempo, só que não necessariamente o público, todo mundo tem todas aquelas dores. Então, quando a gente fala de público e de identificação, igual a Rafa falou, exatamente isso. Então, se você acha que está querendo vender para todo mundo, para aí e pensa nas características que são relevantes para o seu produto, principalmente a necessidade que você vai atacar, e você vai ver automaticamente que, mesmo atendendo todo mundo, você vai atender todo mundo de uma forma diferente. Cada subpúblico, vamos dizer, precisa de uma estratégia totalmente diferente, tanto na comunicação, às vezes também nos canais que você vai usar.
Isso. Só para antes de passar a palavra, lembro que, gente, convido vocês a fazerem perguntas aqui no chat, né? Sobre o que a gente está falando, e também se tiverem alguma pergunta mais genérica sobre planejamento de marketing, a gente está aqui para ajudar a responder. Pode continuar, Rafa. Trazendo essa importância de conhecer bem o público e não sair, né, atirando para todos os lados, o que a gente trouxe aqui como exemplo? A Conquiste 360 ela tem um produto ali, né, que é facilmente confundido com B2C, porque eles vendem cartões de benefício. E aí, o que acontecia? O Google, às vezes, enfim, é uma máquina por trás. Você precisa ir ensinando aquela máquina a pensar para ele atingir o seu objetivo. E isso acabava trazendo muito lead desqualificado. Por quê? Porque é um produto facilmente confundido com B2C. O que a gente fez ali dentro da máquina? Começou a dar lances mais altos em públicos que a gente tinha certeza que fazia sentido para o B2B. Exemplo, no caso aqui, como a gente está falando de benefícios para funcionários, então a pessoa precisa ter uma faculdade, uma graduação. A gente excluiu o público de ensino médio das campanhas, porque viu que não fazia sentido para aquele público-alvo. Ah, Rafa, mas e se eu excluir alguém que vai comprar? Tudo bem, pode acontecer? Pode, só que é a minoria. É uma pequena parcela ali, então faz mais sentido eu perder aquela minúscula parcela ali do ensino médio do que ficar trazendo um monte de gente desqualificada. Um monte de pessoas que vão ficar convertendo, vão ficar gastando o dinheiro da campanha e não vai fazer sentido depois lá na frente. Qual foi o resultado disso? A gente subiu para a taxa de 77% de qualificação de média anual. Por que isso é importante? Dezembro é uma época que está todo mundo procurando cartão de presente para dar. Então, essa taxa aumenta de desqualificação, mesmo excluindo o ensino médio. Se eu excluir dezembro, que é algo que acontece ali do mercado, essa taxa sobe de 77% para quase 88%, 89% de qualificação. É uma taxa muito alta, considerando que eles tinham uma média de 10%, 5% de qualificação, que é o que acontece muitas vezes no orgânico, ou seja, a nossa mídia paga está trazendo mais qualificação do que o próprio orgânico deles. Beleza. Escolhendo os caminhos. Ok, a gente já decidiu para onde vamos, já decidimos com quem vamos, mas e quais são os percursos que a gente vai ter nessa viagem? A gente vai escalar uma montanha ou não? Vai ser uma viagem ali para a praia? Qual que vai ser o caminho que a gente vai seguir, o roteiro ali de viagem? Quais são os canais de marketing que eu vou escolher, levando em conta tudo que eu sei agora? O meu público-alvo, o meu objetivo. Um exemplo que a gente trouxe aqui foi a Musicaria Ilimitada, para essa questão de escolher o melhor canal, pensando em objetivo e público. O objetivo da Musicaria era aumentar o número de propostas recebidas em meses de baixa demanda. Lembrando que a Musicaria Ilimitada ela trabalha com eventos. Vou dar uma resumida aqui. É um pouco mais amplo, mas vamos deixar aqui como eventos. O que a gente precisou fazer? Pensando no objetivo dela, que era aumentar, né, essas propostas recebidas ao longo dos meses, a gente foi para o canal de Google. Quando você está precisando de alguma coisa, o que você faz? Dá um Google. Então, foi ali que a gente foi. A gente precisava de alguém que, nos meses de baixa procura, estivessem precisando do nosso produto. Por isso que a gente foi para aquele canal. Qual que foi o resultado disso? ROI 5, em média, nas campanhas do Google Ads. Como a gente teve esse resultado? Obviamente que não é da noite para o dia. Lembra que são etapas que a gente vai passando. Definição de objetivo, definição de público e escolher os caminhos certos. Às vezes, um caminho que a gente acha que é o certo, a gente precisa recalcular aquele caminho, rever e mudar. Rafa, como entra nesse papo todo os concorrentes? Como é que eles entram? Como é que eles nos ajudam no planejamento, na definição do caminho? Ótimo. Faz sentido falar de concorrente? Eu já ouvi muitas vezes falando com não, mas eu não tenho concorrente, o que eu faço ninguém faz. Isso é um ponto preocupante. É estranho você não ter nenhum concorrente. Precisa entender se tem procura, então, do seu produto. Então, é importante ter os concorrentes. Um outro ponto que a gente precisa entender desse estudo de concorrência é o que eles estão fazendo. Quais são os canais que eles estão presentes? Se está todo mundo presente no link, se você tem muitos concorrentes, você é uma commodity, todo mundo está presente no LinkedIn e você não está,
não significa que está todo mundo errado e você certo, precisa reavaliar isso, tentar entender. Claro, a gente sabe que tem inovação, a gente sabe que tem os pioneiros ali de caminhos, porém, é importante avaliar o que os seus concorrentes estão fazendo e casar com as suas estratégias. Se está todo mundo no LinkedIn Ads falando sobre algo, você precisa entender se aquilo está fazendo sentido para o seu mercado. A gente aprende de duas formas, né, com os nossos concorrentes: o que fazer e o que não fazer. Então, é esse filtro que a gente precisa ter. Olhar, ver se aquilo serve para o seu negócio, se faz sentido para você aplicar, ou se faz sentido para você não aplicar aquele caminho que o concorrente está seguindo. É muito legal. Em alguns casos, até interessante falar, para entender o que os concorrentes estão fazendo, primeiro que a gente precisa, em alguns casos, usar plataformas também, né? Por exemplo, como é que o meu concorrente... Até para entender se faz sentido falar daquele concorrente, né? Então, muitas vezes, por exemplo, outro caso muito comum, a gente pergunta, ok, me fala os seus dois principais concorrentes, né? Por exemplo, uma empresa que tem um certo alcance, talvez esteja começando, e aí fala, por exemplo, uma empresa de ERP, vamos dizer assim, ela fala, não, meu concorrente é a TOTUS. Aí só que a TOTUS está em outro patamar, né? E aí, porque tem fatores nos quais você não pode competir, ele não é referente à qualidade do produto, né? Às vezes pode ser simplesmente o investimento por trás, a atração da marca, porque afinal de contas é a marca que vai trazer uma atração orgânica, né, dos seus clientes, né? Então é isso. Então é importante primeiro entender se faz sentido ser concorrente. Aí tem forma de fazer isso. Esse caso é muito simples. Em alguns casos a gente não sabe, né? Quando você é uma empresa pequena e está considerando uma empresa média, como é que a gente faz? A gente pode ver, por exemplo, usando plataformas para ver quanto é o alcance orgânico deles, por exemplo, para entender se eles estão fazendo blog, mas faz ou não faz sentido? O blog está trazendo resultados para eles, né? A gente consegue fazer isso. Em última análise, outra coisa interessante para implementar até um cliente oculto, né? Uma coisa que a gente faz bastante para nossos clientes é isso. Se aquele é seu concorrente, a gente estabeleceu que o seu concorrente está um pouquinho, talvez, na frente, vamos ver como é que ele trabalha. Vamos entrar em contato como se for, faz o cliente oculto mesmo, sem saber que o nosso cliente está entrando em contato, para pegar informações e analisar como é que funciona esse processo. Então, a análise da concorrência é muito importante, né? Como se fala, se não tiver concorrência, sem concorrência não tem mercado, tá? E então é muito importante, como a Rafa falou, definir o que a gente pode copiar, o que a gente replicar, mais do que copiar, o que a gente é melhor que não faça, porque já não deu certo para eles. Isso mesmo. Antes de ir para a próxima, eu aí tenho algumas perguntas aqui. A primeira é da Maila, acredito eu, Lima. É muito interessante essa pergunta, referente à rádio, como aplicar o marketing digital para o segmento de rádio. Ela acredita que queira lançar uma rádio, né, digital, o que ela vai fazer? Legal. Bom, primeira coisa que a gente precisa estruturar, isso não só para uma rádio, né, mas para outros produtos que vocês estejam pensando ali em lançar, são as comunidades, né? Elas são extremamente importantes. Por quê? Através daquela comunidade que a gente já vai falar aqui, né? Pelo menos 3 formas para te ajudar. Quando você estabelece uma comunidade, fica mais fácil de você também ir estabelecendo ali a sua marca, o seu público, principalmente quando você está começando ali no início. Então, você precisa verificar, existe alguma comunidade que você já tenha hoje? Seja nas redes sociais, né? Quando você tem 10 mil seguidores, 5 mil, 2 mil, aquilo é uma comunidade. 2 mil conexões no LinkedIn, aquilo é uma comunidade, é a sua comunidade ali. Ou pode ser até mesmo a sua comunidade de amigos. Às vezes você gosta de participar, tem muito networking. Então, comece com essa comunidade de pessoas, né? Para ir conhecendo a sua rádio, para ir conhecendo ali a sua marca. Um segundo ponto é ter uma fonte orgânica de acessos. Ela pode ser via o Simpla, por exemplo. O Simpla, sempre que a gente faz os eventos, ele costuma distribuir esses eventos de forma orgânica. Ele pode ser através de um blog, através do Spotify, enfim. Tem várias formas orgânicas de você também ir estabelecendo essa marca, né? Estabelecendo para que mais pessoas possam conhecer a sua rádio. E o terceiro ponto, que aí precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, são a questão dos anúncios. Os anúncios vão te ajudar, né, a ser mais conhecido, a ter mais visualizações ali, mais ouvintes,
Porém, é necessário tomar um cuidado, porque o anúncio você vai precisar de um capital e também precisa de uma pessoa que saiba o que está fazendo para colocar a mão ali nas máquinas. Não só a questão da execução, da operação, mas também da estratégia dos anúncios. E aí, então, vamos emendar com outra pergunta aqui do André Costa. Unir estratégias no off e on ainda faz sentido dentro de uma estratégia 360 de marca? Faz total sentido. A Marta Gabriel, que costuma falar muito sobre inteligência artificial, ela estava dando um resumo, vamos colocar assim para gente, sobre o metaverso, que é basicamente a união do on, né, e do off. Seria essa realidade híbrida que estamos vendo hoje. E esse é o futuro do marketing, né? O futuro é agora. É quanto mais ações híbridas, mais você vai ouvir falar sobre ações híbridas, né, que unem as duas estratégias. Claro que lembra, é uma união de estratégias. Isso não significa que você vai estar ali fazendo algo que está totalmente desconexo com o outro. Por isso é importante que as coisas estejam alinhadas a um objetivo. Mas isso faz total sentido, é uma realidade que a gente está vivendo hoje. Então, inclusive, eu sugiro muito ler esse livro da Marta Gabriel que você mencionou. Acho que o nome dele é Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso, alguma coisa do tipo. Eu terminei semana passada, é muito bom. Eu não vou negar que estava um pouquinho com receio, eu sempre fico um pouquinho com receio de livro de influenciadores, assim, né? A maioria das vezes são livros de obviedade, né? Porque não é isso que faz diferença. Mas esse livro, eu vou dizer a verdade, eu fiquei bastante impressionado. Acho que quem quiser entender um pouquinho o rumo da inteligência artificial no nosso caminho, acho que eu sugiro ler esse livro da Marta Gabriel. Vamos para outra pergunta, sempre sobre esse assunto, é da Renata. Como escolher o canal certo para iniciar um trabalho de inbound? A gente falou muito agora de planejamento, de estratégia e tal, e aí tem o tal de inbound marketing, né? O do outbound, aí depois tem a questão também do novo inbound, que não sei o quê. Como é que a gente começa? Qual é o canal que a gente escolhe? Tá, a gente vai Ótimo. falar de novo inbound, mas vamos lá. Como é que a gente Vamos, escolhe? vamos começar assim. Primeiro, para entender o que é o inbound. São as pessoas que vão até você, né, até a sua empresa, procurar o seu serviço, ok? Eu não consigo ir atrás de uma empresa que eu não sei que ela existe. Não tem como fazer esse processo. Diferente do outbound, né? Que nós vamos, que a empresa vai atrás do consumidor. No inbound é o contrário. O consumidor vai atrás da empresa. Então, como a gente pode fazer para que as pessoas me conheçam? Vamos voltar para aquela história da comunidade que a gente falou ali, no caso da pergunta sobre o rádio. Hoje, você tem algum ativo, algum lugar que a sua marca tenha mais relevância? Sejam muitos acessos no site, seja uma praça ali, né, no Instagram com muitos seguidores, ou com muitas conexões no LinkedIn. Onde você é mais conhecido hoje? Porque a gente consegue capitalizar aquilo, né? Fazer com que aquelas pessoas entrem para a sua base. Então, a gente precisa de uma base, né? Precisa de uma plataforma que a gente consiga guardar os contatos daquelas pessoas. Os contatos vão ser importantes porque você vai ir mandando lembretes para aquela pessoa. Olha, eu existo. Se você tiver com este problema aqui, saiba que eu vou conseguir te ajudar. Tá bom, e ficando sempre no assunto do inbound, então, o Rogério pergunta: faz sentido ainda falar de comunicação topo, meio, fundo de funil? Faz sentido, mas depende do que você está considerando como comunicação topo, meio e fundo de funil. É importante que você saiba a metodologia que tem por trás, né? O que é um topo de funil, o que é um meio e o que é um fundo. Mas isso não significa que a sua régua, né, de conversão, que a conversão é quando uma pessoa faz algum tipo de ação. Ela pode ter uma ação de venda, ela pode ter uma ação de se cadastrar em um formulário, enfim, ela tem uma ação. As nossas ações, elas não são lineares. Ela não vai seguir como um robô. Ah, eu converti nesse e-mail que fala sobre, enfim, o que é marketing digital. Aí eu converti nesse outro e-mail que fala sobre planejamento. Ah, estou pronta para comprar um planejamento. Não é assim, né? Somos humanos, não somos máquinas que seguimos esse processo bem linear. Mas é importante que a sua empresa tenha essa consciência do que seria um topo, meio e fundo de funil para te auxiliar em estruturar essa comunicação.
estruturando essa comunicação, você vai conseguir entender quando faz sentido eu falar com esse lead sobre isso e quando não faz sentido eu falar com esse lead sobre aquilo. Mas já foi diferente? Já foi um pouquinho mais estruturado? Ou o que você acha? Assim, foi sempre assim, uma comunicação personalizada? Ou você acha que antes era um pouquinho mais padronizada, tu põe o fundo, e agora, sei lá, talvez pela saturação, a gente está indo para um caminho mais personalizado? Ou a personalização já existia antes? Nem sempre foi assim, né? A gente vai adaptando conforme o tempo, por isso que não existe, aqui na Nutopo a gente brinca muito, que não tem receita de bolo para o cliente. Por quê? Cada cliente é de um jeito, cada mercado é de um jeito. Eu não jogo xadrez, tá? Mas eu sei que quem joga fala que cada jogo vai ser diferente, independente se forem as mesmas pessoas jogando. Então, se um xadrez é assim, que tem muita estratégia, por que que você vai deixar que o seu negócio, as pessoas te tratem dessa forma? Como se você fosse igual a todo mundo. Não existe isso. A gente precisa avaliar as suas características, avaliar a sua realidade, e aí sim, a gente traz a estratégia que seja melhor para você. Antes, o que estava sendo feito? Uma fórmula de bolo. Olha, funcionou para mim, eu vou aplicar exatamente como eu fiz comigo, eu vou aplicar em você e vai funcionar. Só que aí o mercado foi vendo que não é assim que a vida funciona. É muito importante, eu gosto muito de frisar nesse ponto. Não é que as coisas, como posso dizer, que mudou o marketing, os conceitos do marketing. E a questão é a seguinte, que antes o que funcionava para um era vendido, e ainda é, infelizmente, ainda é vendido como receita de bolo. Se afaste, minha sugestão é sempre se afaste de palavras como fórmula, receita, o caminho seguro para, clique aqui, você vai fazer isso, porque é exatamente isso aqui que gera mais expectativa nesse sentido, e tende a padronizar, dizendo, ok, então a receita é topo meio fundo, então tem que fazer, se não fizer, que você está fazendo errado. Não, em alguns casos pode até funcionar, em alguns casos não. Então a gente precisa entender que tem uma base, tem um princípio, precisa definir com certeza as métricas, né, do nosso objetivo, né, a metodologia OKR que a Rafaela mencionou. Obviamente, as minhas métricas, o objetivo é definido lá no planejamento, se voltado à geração de leads, geração de cliente, awareness, né? Como é que eu vou medir isso? E aí vou implementando. Por isso que é importante a fase de teste, que como a palavra teste não é legal, o pessoal fala de growth hacking, a gente vê isso depois. Mas pode seguir. Então, falando um pouquinho sobre a logística da nossa viagem, né? Então, quando nós vamos viajar, a gente precisa reservar o hotel, o carro, quais são os recursos de marketing, qual vai ser o nosso cronograma. Então, nós precisamos criar um cronograma e definir o orçamento, né? Nós temos algumas calculadoras, aliás, de custo por lead, que podem ajudar vocês nesse processo. Por que que é importante essas calculadoras? Porque aí eu sei, de acordo com o meu ticket médio, das minhas taxas de vendas, quanto eu posso gastar por um lead em cada fase do funil. Quanto que ele vale para mim quando ele é um lead simples, né? Ele só me deixou o contato. Quanto ele vale quando ele é uma oportunidade, né? Uma oportunidade ali de venda que a gente chama. E quanto que ele vale quando eu efetuo a venda. Até quanto que eu posso pagar por aquilo. Eu trouxe aqui também para vocês um cronograma que a gente fez, que eu vou passar bem rapidinho. Qual que era a ideia aqui desse cronograma? Tá todo mundo vendo minha tela? Sim, tá certo. Ótimo. O que que a gente fez aqui nesse cronograma e por que que ele não serve para todo mundo? Mas eu achei importante trazer. Essa empresa, ela tem diversos tipos de produto. E são produtos que muitas vezes é falado o ano inteiro. Só que a gente só tem um LinkedIn, a gente só tem um canal de Google Ads e a gente não tem orçamento para todo mundo aqui. Pelo menos não nessa realidade. Então, o que que a gente precisou fazer? Dividir, de acordo com o Google Trends, quais eram os meses do ano que faria mais sentido eu dar mais atenção para aquele produto, porque é um produto com ICPs diferente. A pessoa que está interessada em segurança no trabalho, ela não está encaixada na questão de marketing e vendas. Então, são públicos realmente diferentes. A gente não está trabalhando com o mesmo público e produtos diferentes. Estamos trabalhando com públicos diferentes e produtos diferentes. Então, a gente estruturou
quando que a gente ia estar fazendo o planejamento daquela campanha, quando a gente ia estar produzindo e quando ia estar fazendo a divulgação daquilo. Para quê? Para que uma estratégia não ficasse sobrecarregando a outra e a gente também não sobrecarregasse o nosso time de marketing. Lembra aquela questão de recurso? Aqui na logística, a gente precisa pensar não só na estratégia que você tem, né, no cronograma que você precisa ter, mas também nos recursos que você tem hoje. Não adianta eu fazer uma estratégia linda, maravilhosa, e eu não tenho o orçamento para aquilo, ou eu não tenho uma pessoa para executar aquilo. É muito importante, quando a gente fala de recursos, tem uma palavra interessante que é foco. O que significa, né? E uma coisa muito comum, né? E tanto, eu não tenho orçamento para fazer tudo, e pode ter certeza que isso aqui não é só de pequena empresa, né? Muitas vezes eu já ouvi falar de bancos que não têm orçamento para fazer evento, por exemplo, né? Ou para fazer coisas, mas tudo bem. Mas o ponto é o seguinte, sem querer entrar na questão do precisa de orçamento, o ponto é foco. Então, ao mesmo tempo, outra coisa comum, as empresas geralmente que falam que tem pouco orçamento, ela tenta atacar vários canais ao mesmo tempo. Então, é importante testar. Eu preciso ver por qual dá certo. Sim, é importante ver, testar mesmo. Estou vendo meu concorrente, só que com foco. Se eu tenho um X de investimento, em vez de dividir esse X de investimento em 3 partes, investir 1/3 no LinkedIn, 1/3 no Google, 1/3 no Facebook, estou chutando aqui, vou fazer uma avaliação mais detalhada, na base sempre do plano de análise concorrente e tal, e testar um canal por um tempo. E nem preciso usar o orçamento inteiro, porque, obviamente, eu posso definir um valor mínimo de orçamento para usar e que depois vou acrescentar no momento em que a minha meta for atingida, né? Então, se eu tenho um objetivo de gerar, sei lá, um custo por lead, R$200 ou R$50 que seja, claro que se eu atingir essa meta, minha intenção é aumentar o investimento. Caso eu não consiga atingir, mudo de canal. E nem sempre, porque o cara não está... Aí, geralmente, o que o pessoal faz, aí muda de pessoas que toca a máquina. E é por isso que a gente está muito focando, gente, nessa questão estratégica. Porque uma das principais frustrações do cliente não é necessariamente na operação, mas no alimento das expectativas logo no começo do projeto. Então, esse ponto é muito importante. O Google não está dando certo, o cara entra em contato, por exemplo, conosco e fala, eu estou fazendo redes sociais, não está dando certo. Vocês fazem redes sociais? Não, peraí, a gente faz, mas você não está dando certo porque o cara não está fazendo certo ou porque você está atacando o canal errado ou com uma comunicação errada, entende? Então, esse aqui é o ponto. E muitas vezes, alguns erros são fisiológicos para entender qual canal seguir. Então, teste é importante, só que precisa ser com foco, tá? Aí tem uma pergunta, acaba de chegar, Rafa, né? Aproveitando, da Flávia Paredes. Como identificar em qual rede social meu público está, né? De forma geral, né? Fazendo todo esse tipo de análise, tanto do seu concorrente, né? E do seu ICP, né, o seu Ideal Client Profile, uma das perguntas que a gente faz na definição do seu cliente, exatamente em que segmento está. E a gente pode pegar algumas amostras e ir ver se eles realmente estão lá, ou pode analisar o seu concorrente, mas acho que a Rafa vai poder complementar melhor. É isso mesmo, né? A análise do concorrente ali é importante nessa parte. A gente tem várias ferramentas que auxiliam nesse processo para entender como as pessoas estão chegando até o seu concorrente. Exemplo, SEMrush, SimilarWeb, eles vão te mostrar por onde está vindo o tráfego. Ok, já entendi agora por onde está vindo o tráfego. Eu já tenho uma rede social ali estruturada? Vamos supor que sim. O que a gente tem ali de ajuda que as próprias redes sociais nos dão? Tem um insight tag do LinkedIn, que o que ela vai fazer? Ela vai mapear qual é o perfil das pessoas que chegam no seu site. Então, a gente já tem mais informações sobre o público-alvo. A tag do Facebook, né? O pixel do Facebook, ele também vai mapear como está sendo ali o perfil dessas pessoas que estão acessando as suas campanhas e o seu site. Quando a gente tem todo esse mapeamento, né, com essas ferramentas, fica mais fácil a gente entender para onde nós vamos, porque a gente já sabe, o que os seus concorrentes estão fazendo, como que as pessoas estão chegando até os seus concorrentes, e 2, como que as pessoas estão chegando até você. Por meio disso é que a gente vai traçar qual que vai ser a melhor rede social ou o melhor canal ali para você. Uma coisa importante no que a Rafa está falando, que tem dois fatores, recursos, né?
é muito importante nesse tipo de trabalho. Tem a parte aliás, 3, eu diria, a parte de inteligência / experiência, a parte do processo tem que saber como fazer, porque eu posso dizer, faça o seu público-alvo, mas quais são as informações relevantes para definir meu público-alvo, né? E isso também não é padronizado. A gente já tem tudo planilhado, obviamente, mas a gente faz questão no começo do projeto de dizer, não, só use as informações relevantes. Se eu estou falando para um público B2B muito nichado, resolver um problema específico, por exemplo, de orçamento, não adianta falar de sonho, que é uma das perguntas padrão para definir a persona. Então, então processo, então experiência, processo e depois ferramentas, porque muitas vezes você precisa usar ferramentas que vão te dar e precisa ler, obviamente, saber ler as informações que as ferramentas estão te dando. Então, outra coisa, caso não tenha respondido, caso alguma das perguntas que a gente esteja tentando responder, né, a gente não esteja conseguindo, por favor, falem aqui, tá? Caso não tenha ficado claro. Beleza? Posso aproveitar para fazer mais perguntas, Rafa? Pode? Aí tem uma pergunta do Andrea Blinsky. Aí a gente já volta lá no conceito lá da inteligência artificial dentro dos recursos, no conceito de recurso, né? Qual é a melhor estratégia de marketing para pessoas que conhecem o ChatGPT e outros de inteligência artificial, como lidar no dia a dia com uma equipe enxuta de programadores? Legal. A gente precisa entender que o ChatGPT, ele veio para auxiliar muito, porém, você não pode fazer um copia e cola. É muito importante lembrar que o diferencial humano, que é aquela parte da empatia, da tomada de decisão, isso uma máquina não vai conseguir fazer por você. Ela vai te ajudar a acelerar alguns processos internos, mas ela não vai conseguir tomar uma decisão por você. Ou ela não vai conseguir ter a empatia que você precisa ter quando você for falar com o seu cliente. Quando a gente fala sobre equipe, existe uma pequena diferença ali. Porque o que acontece? Você pode ter muita gente, muitos processos, e pode ser que nem tudo aquilo que você esteja fazendo faz sentido. Será que você precisa mesmo de uma equipe gigante? Ou não? Você só precisa otimizar um pouquinho mais o processo, fazer as coisas de uma forma um pouco mais simples quando você tem uma equipe enxuta. Então, por isso que é importante reavaliar tudo que você está fazendo ali de processo. Faz mesmo sentido? Rafa, como eu vou reavaliar isso? Eu vou colocar no ChatGPT? Não, você precisa conversar com a sua equipe, tentar entender o dia a dia deles, tentar entender ali quantas horas eles estão gastando em cada atividade, quantas horas eu preciso gastar em cada atividade. Ah, Rafa, então eu preciso controlar as horas dos meus colaboradores. Não, você não precisa controlar as horas dos seus colaboradores. A ideia de entender o tempo de cada atividade é você entender se aquele colaborador não está precisando de uma ajuda, se você não precisa modificar o processo, porque se você dá uma tarefa para ele, que ele vai demorar 4 horas para fazer, porque este é o tempo daquela tarefa, então eu preciso reavaliar. Faz sentido eu continuar com aquele serviço? Ele me dá o retorno que ele deveria me dar de 4 horas de serviço ou não? Chegou uma pergunta aqui, mas antes, no chat, que a gente vai responder, mas como tem outra pergunta atrelada à inteligência artificial, vamos fazer isso aqui primeiro, né, para matar o assunto, que é da Cleide Laura. Como será feito o planejamento de marketing? Acho que você já meio que quase respondeu, mas só para até dar satisfação, né, que a gente vê as perguntas, como será feito o planejamento de marketing com a nova era da inteligência artificial? Então, como a inteligência artificial está como um auxílio, né, para a gente. Quanto mais, o ChatGPT mesmo, quanto mais insights você dá ali para ele, mais específico você é na sua pergunta, melhor vai ser na sua resposta. O que a gente não pode esquecer é que a inteligência artificial, ela não vai te substituir totalmente no atendimento, naquela questão humanizada. Ah, Rafa, tudo bem, mas e aquela estratégia conversacional que agora tem? E aí, como é que funciona? Ok, beleza, vamos falar de automação. Até que ponto faz sentido a gente colocar uma automação no processo? Faz sentido eu colocar uma automação para falar com 5 pessoas? Você precisa pesar isso um pouco. Uma coisa que eu gosto de falar, né? A gente, quando fala de inteligência artificial, eu acho interessante essas perguntas, porque são temas até para entender para onde que a gente está indo, não é necessariamente para agora.
E aí se você for pensar que já está a inteligência artificial que já aos poucos está tirando, está desvalorizando, né? E toda a parte de produção. Isso já começou lá na época da Revolução Industrial, né? Quando veio, né, a máquina já começou a tirar, deu medo e tal. Claro, o ser humano precisa se requalificar para fazer outras coisas, ok. Aí tem essa questão da inteligência artificial que vai trabalhar um pouquinho, substituir um pouquinho a parte de estruturação de processo e tudo mais. Mas o que, talvez um dia, mas acho que um dia longe vai acontecer, que a inteligência não pode fazer para nós, e acho que eu sempre falo, um dia que a gente tem que focar em duas coisas. Uma coisa que a Rafa já enfatizou bastante, que é a questão de empatia, porque na hora que uma máquina conseguir passar uma empatia melhor do que a gente, aí o problema é sério. Mas eu acho que a gente está longe aí. Então, a empatia é uma palavra ampla, mas passa aquela confiança, ou seja, que significa empatia? Significa que aquela coisa de identificação que a gente falou, e aí gera essa confiança para dizer, ok, eu estou usando a inteligência artificial, mas deixa comigo porque eu sei até onde vai e o resto fica comigo. E aí que vem outro ponto-chave, é a decisão. A inteligência artificial, pelo menos aquela, vamos dizer, comoditizada, aquela que a gente usa, chat GPT, todas as plataformas de BI que estão surgindo, elas vão te ajudar a orientar, né? Essa é a ideia. Mas a decisão ainda vai fazer a diferença. Quando você passar, um ponto muito importante, passar a sensação que você pode tomar uma decisão por seu cliente, por seu time, por sua empresa, né? Esse é risco de tomar de decisão a partir de orientações, beleza, mas decisão e empatia são os caminhos, os pontos-chave que eu gostaria de deixar enfatizado para um foco. Então, se você está precisando criar um produto, desenvolver um produto, um serviço, é nisso que, por enquanto, a inteligência vai te substituir. Produção, ela vai reduzir pelo menos o valor, claro, você vai complementar, mas o poder de decisão é seu, o risco de decisão é seu, e a empatia com o seu cliente, com o seu time é seu. Então, posso ir para a próxima? Você quer complementar esse assunto sobre a inteligência? Não, acho que é isso mesmo. Pode ir para a Aí tem próxima. uma pergunta interessante da Mayara Souza. Caso de empresa B2B super nichada, né? Eu perguntei o segmento, falou de segmento BPO, né? Outsourcing, terceirização de processo, né? É super nichado. Google Ads é a melhor estratégia no momento. Teria mais alguma sugestão? Claro que o Google Ads tem também os limites, o grande limite do Google Ads é o volume de busca, né? Que precisa entender até onde o nichado vai. Sim, tem várias formas de fazer isso, tem, por exemplo, o trabalho de prospecção, isso, obviamente, aquela coisa, vamos definir o canal. Canais existe um monte, você pode ir no LinkedIn ou prospectando ou fazendo anúncios, ou também com conteúdo, pode, dependendo, pelo que entendi, no segmento de RH, eu perguntei, RH Folha, provavelmente em alguns casos também o Facebook e Instagram funciona. Então, canais estão lá. Agora, o ponto é, como é que eu vou escolher o melhor? Então, isso vai depender de quê? Vai depender do seu ticket médio. Quanto maior o seu ticket médio, de forma geral, mais você vai para o LinkedIn, menos para o Instagram. Quanto maior o seu ticket médio, mais justifica um trabalho de prospecção ou até de anúncios. Quanto menor, mais justifica um trabalho voltado a um custo por conversão menor. Então, isso é nesse lugar que entra o planejamento, né? O que você acha, Rafa? Isso, exatamente. Um exemplo que a gente tem até dentro de casa é quando a gente junta, né, a prospecção com a parte de LinkedIn Ads. Né? Por quê? Porque era um mercado bem nichado para essa parte de RH, com um ticket médio alto, e aí o que a gente precisou fazer? Uma estratégia que uma pudesse alimentar a outra. Um canal alimentasse o outro com insights e recursos. Como assim, Rafa? Vamos lá, prospecção ativa, que é aquele trabalho bem manual de procurando as pessoas ali no LinkedIn e tentando falar com elas. O que a gente começou a fazer? Com o feedback do pessoal de prospecção, a gente ia alimentando o LinkedIn Ads. Todo o feedback que recebe vai alimentando no LinkedIn Ads. E o LinkedIn Ads, as empresas que iam aparecendo, a gente ia invertendo, ia colocando lá para o pessoal de prospecção ter mais empresas ali com quem falar. Porque o que acontece? No LinkedIn Ads você vai ter as curtidas, você vai ter os comentários e assim por diante. Então, uma estratégia alimentando a outra. A gente tem
uma imagem bem legal sobre essa parte de planejamento, né? Quando a gente traz aqui essa parte da ABM, e depois eu posso estar te mandando se você quiser dar uma visualizada ou conversar um pouquinho mais a respeito, né, da sua realidade. Com certeza, sim, isso vale tanto para a Maiara, mas vale para todo mundo. Caso vocês queiram analisar um caso específico da sua empresa, é só entrar em contato. O Vika Darling compartilhou aqui os contatos. A gente vai mandar, obviamente, essa apresentação está sendo gravada e vai ser enviada para vocês. Mas uma coisa importante que eu queria enfatizar, que a Rafa falou, essa questão, se a gente usar duas táticas ou abordagem diferente, LinkedIn Ads, ela mencionou, e prospecção, mas também vale para outros, a gente precisa que sejam integrados, se eu preciso passar uma informação para outra, se um cara, se há uma empresa, eu já consegui abrir a porta com uma empresa, pô, não precisa continuar prospectando, né? Então, canais são muitos. O ponto é, a definição do canal, ele depende, como a gente falou, de vários fatores, como o seu ticket, se o seu cliente está lá, obviamente, mas o cliente mais ou menos, de forma geral, ele está. Tem que ver também com que chapéu que está. Meu cliente está no Instagram, só que no Instagram ele está com um chapéu mais, dependendo do segmento, um pouquinho mais privado do que no LinkedIn. E aí entender o ticket médio que você tem para justificar quanto é o custo por conversão que faz sentido para você, né? E, obviamente, os seus concorrentes, enfim, essa aqui é toda aquela análise do planejamento que a gente faz e testar. Tem que testar ao mesmo tempo, não pode ficar testando por muitos meses, assim. Mas o teste precisa ser feito, porque senão a gente fica no teórico. Pode continuar. Isso mesmo. Então, ok, a gente falou sobre toda essa estrutura de um planejamento, mas de nada adianta planejar a viagem se a gente não for, né? Então, esse é o ponto aqui, o momento de executar a nossa viagem, de executar a nossa estratégia de marketing. Ninguém viaja sozinho. A gente precisa de pessoas capacitadas nesse processo, seja o piloto do avião ou um amigo para nos dar algumas dicas, mas a viagem ela não acontece sozinho. A gente precisa de pessoas ali, né? Precisa de alguém para nos vender a passagem, precisa de alguém para pilotar o avião. O mesmo acontece com o nosso marketing. Nós precisamos de pessoas, né? Mas de pessoas capacitadas que possam nos ajudar a tirar aquele planejamento do papel e chegar no destino que a gente precisa. E mais uma vez, o que mais tem é planejamento lindo, PowerPoint lindo e tal, uma consultoria linda. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer. Ah, é muito legal, mas aí eu tenho outras prioridades nesse momento, né? Então, é por isso que não adianta ter uma definição estratégica, um planejamento, sem a capacidade de executar. Por isso que a Notoco se posiciona como uma empresa que define e implementa a estratégia de marketing digital. Então, é muito importante essa parte do planejamento que a gente está trazendo, porque infelizmente, ainda comum entender, ver, ler, que você vai para um canal e esse aqui está certo e pronto, acabou. Uma hora o canal satura, uma hora vai mudar também o segmento, né, tudo é temporário, o que pode dar certo no Google hoje pode não dar certo, sei lá, daqui a 6 meses, porque tem a questão de sazonais, porque muda o segmento, porque pode saturar, porque se dá, você volta a falar, você não tem concorrência, não tem mercado. Então, se você está fazendo isso, está no certo, vai chegar outro concorrente que vai fazer a mesma coisa, pode ter certeza. Então, precisa ver se vale a pena trocar de canal, acrescentar tudo mais. E aí, é nesse lugar que entra a importância dos testes, tá? É muito importante isso. Eu vou aproveitar, então, fazer uma pergunta, Rafa, da Amanda, sobre uma coisa que também sempre me deixa curioso. Será que existe diferença entre marketing digital e growth hacking? A gente lê growth hacker, especialista em growth hacking. Existe uma diferença sim, principalmente da questão quando a gente pega o marketing tradicional, que ele está muito focado ali no awareness e na aquisição, e o growth hacking não. Ele veio para pegar de uma forma mais ampla e não focar só naquela parte que o marketing precisa cuidar. Porque o que acontece? Hoje, né? A gente está pegando a realidade de hoje. O que o marketing faz? Ele foca no awareness e foca ali na conversão, né? Na aquisição. E acabou. Para ele, o papel dele está feito, passa para o pessoal de produto. Ah, não, ó, o problema é o seu produto. Vê aí o que está acontecendo. E o profissional de growth hacking, ele precisa avaliar a estratégia, né, o contexto da empresa como um todo. Ele avalia tanto a seção de marketing, quanto a seção de produto, como também a seção de vendas, né, de comercial. Por que o comercial? Porque ele vai verificar a parte de referência, ele vai verificar
o que os clientes estão achando do produto? A ideia do growth é que o funil ele fique se repetindo. Então, o cliente chega, passou pelas etapas e vira uma referência. Ele vai, indica outra pessoa. Aquela outra pessoa volta de novo para o topo de funil. Essa é a principal diferença. Enquanto hoje, está focado mais no início da jornada, o Growth Hacking veio para poder fazer, vamos colocar assim, vai, como um 360 ali na estratégia. Muito legal, muito legal. Eu acho que antes, acho que, como sempre, né, tem aquela questão, marketing digital. Eu acho que no digital, no tradicional talvez isso, mas no digital, eu acho que provavelmente com nome diferente, ou sem dar nome, eu acho que uma empresa estruturada, né, acho que já meio que fazia isso, né, porque obviamente uma hora você já antes se dava conta que se você está gerando uma série de oportunidades que não viram venda, você precisa entender por que não vira venda. E aí depois, considerado o processo de NPS, que é aquela coisa, praticamente em palavras simples, o entendimento do nível de satisfação do seu cliente, aliás, além disso, entender o quanto o seu cliente está disposto a indicar você para outro potencial cliente, né? Isso aqui já entra nesse conceito. Então, assim, se a gente pensar, né, de forma muito sucinta, pensar no nosso cliente, né, ao longo da jornada inteira, né, quando eu falo de jornada inteira, eu estou considerando também a retenção e que ele possa indicar, essa aqui mais ou menos, eu gostava de falar de marketing holístico, talvez uma palavra um pouquinho assim, aí baseio o Growth Hacking. Então, tá legal. Vamos ver se tem outras perguntas aqui. Responder a pergunta, objetivo aprimorar. Ah, sim, não, essa aqui acho que é dado. Colocava assim, a gente gostaria de pedir também, a gente está chegando no final, uma avaliação, né? A gente está compartilhando, forma exatamente, falando de NPS, é importante receber esses feedbacks, né? Para entender até de que forma a gente poderia melhorar, talvez poderia ficar mais claro nas nossas explicações, e sugestões de tema também. A nossa ideia de tentar ficar com um evento mensal, né? Vou aproveitar para falar que no dia 11 de maio, né, Rafa? A nossa Isso. Rafaela foi convidada a participar do evento, a palestrar no evento da RD Station, marketing, como é que É o Marketing Day. A gente vai Marketing da falar RD sobre Station, análise né? de dados. Então, a nossa querida Rafaela vai palestrar lá, então, ótimo destaque, fico muito feliz por isso, que ela foi convidada. Obviamente, a gente recomenda, sugere, recomenda, convida você a participar, vai achar os links de acesso nas nossos sites, redes sociais, e o próximo também, a gente já tem um programado sobre diferença entre comunicação e marketing, gente, né? Será que todo mundo sabe a diferença entre comunicação e marketing? Isso aqui já vai ser para o final de maio. Então, já tem 2 eventos programados, dia 11 e dia 20 ou 25, não me lembro, de maio, mas vocês nos acompanhando vão receber todas as informações. E, obviamente, uma coisa importante, caso alguma pergunta não tenha sido respondida de forma clara, caso você queira aprofundar na análise da situação da sua empresa, é só entrar em contato, gente. A gente vai ter maior prazer de te ajudar a entender o melhor caminho. Tafa, mais alguma coisa? É isso, pessoal. Um prazer enorme falar com vocês. Espero que as dúvidas de vocês tenham sido respondidas. E caso não tenha sido, a gente está deixando o e-mail aqui, contato@notopo.com, tanto para vocês entrarem em contato caso ficaram com alguma dúvida, caso precisem de algum diagnóstico ali do planejamento atual de vocês, a gente fornece também essa questão de diagnóstico da situação atual de vocês. Enfim, está aqui o nosso contato. A gente comentou que não costuma utilizar a inteligência artificial, então, né, não para essa parte de resposta ali, né? Então, esse e-mail aqui é uma pessoa mesmo que vai estar tentando responder vocês para entrar em contato com vocês, ok? Muito, muito legal essa parte. Sim. Chatbox, gente, cuidado. Assim, ainda acho que a inteligência artificial não chegou a evitar que possa ser irritante, vamos dizer assim. Então, empatia, a gente fica do lado da empatia. Entra em contato, terá alguém que falará de forma personalizada. Tá bom, gente? Obrigada, gente. Gente, a gente fica à disposição. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau.